Olá! O tema do Em Revista de hoje é armas. Vamos aprender um pouco sobre a história das armas, tiro esportivo, vamos falar sobre cinema e sobre a campanha do desarmamento. Não saia daí porque a revista está entrando no ar! Você já parou para pensar como as armas surgiram? Sabia que elas são utilizadas desde a Idade da Pedra? Então fique ligado porque agora você vai conhecer um pouquinho sobre a história das armas. Instrumento de ataque ou defesa. Recurso ofensivo ou defensivo. É assim que alguns dicionários definem a palavra arma. Ao longo da história da humanidade, as armas foram aprimoradas e hoje são muito mais do que apenas instrumentos de sobrevivência. E para entender melhor essa evolução, fomos ao Museu Conde de Linhares. O museu ele tem uma proposta de mostrar a história do armamento vinculada à história do Brasil. Então, os nossos salões ele passa por um roteiro que conta essa história. Na evolução do armamento, nós podemos ver a Pedra Lascada, é o início da história do armamento, depois passa para a Guerra dos Guararapes e assim vai até o míssil teleguiado. Aqui no Museu Militar Conde de Linhares, nós podemos ver a história das armas desde a Idade da Pedra. Nossos ancestrais também usavam madeira e ossos, mas a ferramenta mais comum era a pedra. Uma era batida na outra para tirar lascas e, assim, eram confeccionados objetos afiados e pontiagudos, que serviam tanto para caçar quanto para a defesa. No fim da pré-história e início da Idade Antiga, com a descoberta de metais na Europa e na Ásia, as armas ganharam novos formatos. Surgiram os primeiros machados e os sabres. Por volta do século X, os chineses descobriram a pólvora e, algum tempo depois, começaram a usá-la com fins militares. A China começou a fabricar foguetes e bombas. O uso da pólvora se espalhou pela Europa e pelo Japão. Com o tempo, os canhões e mísseis foram se aperfeiçoando e se transformando em canhões maiores e armas de fogo, como este bacamarte, que encontramos no Museu Conde de Linhares. Os sabres e espadas não foram extintos, mas por volta de 1600, os exércitos ganharam armas como mosquetes, espingardas e carabinas. Como a recarga manual era um processo trabalhoso, os soldados começaram a usar as espadas acopladas à ponta das armas. Assim, quando acabasse a munição, eles ainda poderiam se defender. Surgiram as baionetas. Sabre é uma lâmina que você acopla a um fuzil, a uma pederneira, e que quando o combatente cessa o seu poder de fogo pela pólvora, pelo chumbo, ele usa essa baioneta como forma de arma. Então ela vira uma arma branca, né? Uma lâmina que vai fazer uma perfuração ou um corte. As espadas, canhões e armas de fogo só chegaram ao Brasil através dos colonizadores. No museu, também encontramos os restos de uma espada, conhecida como rapideira, usada na Batalha dos Guararapes. A batalha contra os holandeses, no Monte dos Guararapes, em 1648, marcou o início do exército brasileiro. Em 1827, um francês criou o primeiro modelo de cartucho. A invenção tornava o carregamento das armas mais rápido. Com a nova munição, surgiram os revólveres, armas bem menores e mais simples. No final do século XIX, surgiram as primeiras metralhadoras, quando os militares procuravam uma maneira de dar mais tiros em um único disparo. Mas apenas durante a Primeira Guerra Mundial, as metralhadoras foram usadas em grande escala. A quantidade de tiros produzidos por esta metralhadora, por exemplo, era tanta que o cano da arma esquentava e corria o risco de explodir. Para que isso não acontecesse, a metralhadora precisava estar conectada a esta caixa de água, que resfriava o cano da arma. Durante a Segunda Guerra Mundial, as armas de tiros múltiplos foram aperfeiçoadas. Nesta mesma época, as armas químicas começaram a entrar em cena, desenvolvidas principalmente pelos cientistas alemães sob o governo de Hitler, como este lança-chamas, por exemplo. No Museu Conde de Linhares, encontramos várias armas usadas durante a Segunda Guerra. Esta aqui, por exemplo, era o modelo favorito do próprio Hitler. E por falar em Segunda Guerra, encontramos um ambiente especial no museu, reservado para os brasileiros que lutaram na Itália ao lado dos países aliados. A Força Expedicionária Brasileira, conhecida como FEB, se destacou pelas conquistas de Monte Castelo, Montese e Colecchio. Essa sala é dedicada especialmente à Força Expedicionária Brasileira. E aqui, a intenção é fazer você se sentir um verdadeiro pracinha.
canhões que soltam fumaça, som de tanques de guerra e até um acampamento montado. Mas o destaque aqui é o Jeep Liliana, que pertenceu ao general Mascarenhas. O nome que o general deu ao Jeep não foi acaso. Liliana era o nome de uma de suas filhas. Hoje as armas continuam sendo aperfeiçoadas. Com tanta tecnologia, muita coisa foi agregada às armas, principalmente materiais sintéticos. Nos dias de hoje, também temos as armas não letais, como os gases de efeito moral, armas de borracha e armas de choque. Ainda falando de história, agora vamos aprender sobre a história das armaduras. Espada, canhão, metralhadora são alguns dos objetos nos quais pensamos quando falamos sobre armas. Mas as armas de defesa, como as armaduras, também podem entrar nessa lista. Para conhecer melhor a evolução das armaduras, fomos ao Museu da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que possui o maior acervo público de armaduras do Brasil. O museu começou como uma sala, inaugurada no dia 1º de fevereiro de 1911, pelo general José da Silva Pessoa. Hoje, essa é apenas uma das salas do museu. São 5 armaduras em exposição e 2 em reserva técnica. Parece pouco, mas dá muito trabalho para manter essa coleção. Você tem o material químico, a limpeza química, a higienização mecânica, a higienização manual, para que você possa protelar essa vida útil desse armamento, né? Ela tende a sofrer a corrosão ou oxidação, então você tem que tratar com um produto específico para esse tipo de material, para que essa corrosão, se ela não ocorra, ela ocorra num grau muito baixo, para que posteriormente você possa estar fazendo uma nova limpeza e esse material esteja sempre em condições de estar exposto aqui no museu. O sargento Marco Aurélio nos deu uma verdadeira aula sobre a evolução das armas. A armadura em si, né, ela tem uma complexidade muito grande das peças, ela é uma arma de defesa pessoal, né? Não é uma arma de ataque, ela é uma arma de defesa, e a armadura existe ao longo dos séculos e do passar do tempo, toda uma evolução do sistema de armaduras. Na pré-história, o homem arrumou um modo de se proteger, fosse para não se machucar na hora de caçar ou para se proteger do frio. O homem primata, o homem nos seus primeiros contatos com a natureza, nos seus primeiros combates, as armaduras feitas de couro, né, as armaduras feitas para poder com a pele de animal, com alguma coisa de vegetal. E na Idade Média, além das cotas de malha, as armaduras completas foram desenvolvidas. Armaduras como estas aqui, que encontramos no acervo do museu. Os nobres usavam as armaduras para os torneios, as justas, para as aparições em público, para se apresentar a um nobre. Com a descoberta da pólvora por volta do século X, as armaduras começaram a cair em desuso, porque não eram capazes de proteger das armas de fogo. Depois do declínio das armaduras medievais, os soldados buscaram novas maneiras de se proteger. Os capacetes continuaram em uso, mas durante a Primeira Guerra Mundial, a armadura dos soldados era o próprio campo de batalha. Valas profundas eram feitas na terra. Lá, os soldados se protegiam dos tiros. Estas valas eram conhecidas como trincheiras. Com o desenvolvimento das armas químicas durante a Segunda Guerra Mundial, um novo item de proteção foi adicionado aos equipamentos dos soldados, a máscara de gás. Hoje, as armaduras se transformaram nos coletes à prova de balas. Este acessório indispensável na vida de qualquer policial ou militar foi criado em meados dos anos 60 por uma cientista americana. Stephanie Kollek descobriu o polímero que é usado até hoje na confecção de coletes à prova de balas. No Museu da Polícia Militar, até as crianças podem se divertir bastante com o camarim de fardas. E o mini camarim de fardas, né, com fardas para crianças de 2 a 12 anos de idade, com todo o fardamento usado pela Polícia Militar nas suas unidades operacionais. Então nós temos o uniforme do BOP, o uniforme do choque, o uniforme do GAM, o uniforme do florestal, o uniforme de passeio, o uniforme dos batalhões operacionais comuns, que as crianças podem vir, se sentirem policiais, né, botarem a farda, tirarem fotografias, participarem das atividades lúdicas do Museu PEMED e também tirando essa questão de trazer a criança para o convívio do museu, porque às vezes a criança acha que o museu é um local de recolhimento de coisas velhas e coisas chatas. Calma, que o programa ainda não acabou. A gente já volta.
campanha do desarmamento busca mobilizar a população para que haja cada vez menos armas de fogo nas ruas. A campanha do desarmamento surgiu no Brasil em 2003, inspirada em outros países que realizaram campanhas semelhantes. Seu objetivo é conscientizar as pessoas sobre os perigos de ter uma arma de fogo em casa e incentivá-los a entregar as armas. Depois da campanha no Brasil, houve uma redução de aproximadamente 35% no número de homicídios por arma de fogo no país. As pessoas têm que colocar que a arma de fogo ela foi produzida para matar, não para se defender. A arma é um instrumento de ataque. Se a pessoa pensa que vai se defender com a arma, ela está redondamente enganada. Luiz Carlos, que foi policial civil por 26 anos, nos contou sobre o processo necessário para conseguir o porte de uma arma, mas também de seus perigos. Afinal, grande parte das armas utilizadas de forma ilegal foi tirada de alguém que possuía o porte legal. Você tem que ter uma idade, você tem que saber manusear uma arma, você tem que ter consciência, e isso está dentro do exame psicológico que você faz para que você possa obter uma arma, e você tem que dizer para que você quer uma arma. Porque se você necessita de segurança numa cidade igual o Rio de Janeiro, eu acho que primeiro você tem que lutar para o governo te dar segurança. Porque você vai ter uma arma dentro da sua casa, o risco de você ter uma arma e perder essa arma é enorme. Mas antes de mais nada, é preciso saber que a arma traz consigo uma grande responsabilidade. A pessoa que tem uma arma, ela tem a responsabilidade da guarda da arma. O mais importante é isso, não basta você comprar sua arma, você tem seus filhos, tem sua mulher, tem seu genro, você tem uma família. E você continua com a responsabilidade daquela arma. Se alguém pegar aquela arma para cometer qualquer ilícito, a responsabilidade é sua. O Viva Rio recebe armas todos os dias e as destrói. A pessoa que entregou recebe uma indenização que varia entre R$ 150 e R$ 450. Para saber mais sobre como entregar uma arma de fogo, acesse o site entreguesuaarma.gov.br. Claro que não poderíamos deixar de fora a sétima arte. Confira agora alguns filmes que têm como assunto armas. As armas sempre mexeram com o imaginário de muita gente. A sétima arte não perdeu tempo e colocou a arma ao lado de grandes personagens do cinema. O revólver, o 38, a Magnum, a Colt 45, são armas que ficaram famosas, assim, Clint Eastwood, Charles Bronson, sempre era o homem com a arma. E com o passar do tempo, assim, ficou armas mais estilizadas, uma coisa mais moderna. Você vê em Matrix, assim, eles usam assim armas diferentes, uma coisa mais estilizada e tal. MIB também, aquelas armas para pegar alienígena. O filme, dirigido por Barry Sonnenfeld, foi um grande sucesso de bilheteria. Tommy Lee Jones e Will Smith interpretaram uma dupla de agentes da MIB, uma agência secreta do governo americano responsável por fiscalizar alienígenas que vivem na Terra. Jones interpretava o veterano agente K e Will Smith se encarregou de dar vida ao novato e atrapalhado agente J. E quando o assunto é arma, os filmes de gangues e máfias não podem faltar. Tem um filme de cinema, Caça aos Gangsters, que era o cenário da época de Chicago, aquela coisa toda de mafioso, aquele venda ilegal de bebida e tal. Can't shoot me. You're a cop. Not anymore. Um filme que aborda muito essa questão do armamento, da produção, é O Senhor das Armas, com o Nicolas Cage, que ele é um traficante, um comerciante de armas. E o filme é muito legal porque ele mostra como funciona o mercado. I'm not saying I didn't have setbacks. There are men going through our garbage cans. É todo o esquema do cara, desde como ele começou a negociar com países, que ele financiava exércitos para guerras, aí ele tem hora que o lado dele é o lado de quem está ganhando. E o filme começa muito legal, que é um plano da trajetória da bala, desde a fabricação
até o destino final, que é assassinando uma pessoa no combate. Está gostando do programa? Então não saia daí, porque o Revista volta já já. Voltamos com a Revista e hoje o tema é armas. Lembra do referendo? Então confira agora qual foi o resultado. A gente não sabe quem é quem, na verdade. Então seria um meio de defesa própria. Eu acho que violência está na sociedade por falta de instrução, por falta de um monte de coisa, por falta de condição social. Então não é só liberar ou não liberar. Porque se a pessoa souber manusear, ela vai saber usar e vai saber travar ou destravar no momento e na hora certa. No referendo nacional, o não venceu com quase 64% dos votos. Ou seja, o povo brasileiro preferiu que o comércio de armas de fogo e munição continuasse permitido, mas é claro, com as devidas regras. Sou contra a liberação. Por quê? Olha, porque você vai tirar a arma, você vai desarmar a pessoa de bem e vai armar o bandido. Não faz sentido, né? Eu acredito que isso depende de uma mudança mundial e as indústrias de armas pararem de fabricar. Já aqui na Uniswan, o resultado foi diferente. Mais de 57% dos eleitores escolheram o sim, sendo contra esse comércio. Sabia que o tiro esportivo está presente nas Olimpíadas desde a Idade Moderna? Conheça um pouco agora sobre o esporte. As armas de fogo também são utilizadas no esporte. Presente desde a primeira Olimpíada da Era Moderna em 1896, com as categorias pistola, carabina e tiro ao prato. Mas recentemente surgiu uma modalidade no intuito de trazer a realidade da defesa para a prática esportiva, o tiro defensivo. Ele tem a sua característica principal, que é o tiro de defesa. Então, dentro do regulamento do tiro defensivo, nós encontramos, por exemplo, alguns fatores do tipo: a arma ela não pode ser preparada para a competição, ela tem que ser uma arma original de fábrica, do jeito que ela foi comprada na loja, ela não pode sofrer nenhuma modificação. Essa arma ela tem que ser conduzida sempre dissimuladamente, ou seja, escondida. Como você já deve ter notado, no fundo há medalhas e troféus. Renê não só pratica o tiro defensivo, como faz parte da Confederação Brasileira de Tiro Defensivo e participa de campeonatos por todo o país. As competições são montadas, são pistas montadas, né, simulando situações de defesa. Então, onde o ambiente é totalmente trabalhado para criar essa realidade. Ele explica o que fazer para quem quer começar a praticar o esporte sem precisar ter a sua própria arma. Primeiro você passa pelo curso, né? Faz o cadastro e você consegue praticar com a arma do clube. Você consegue você tem essa capacidade. E aí depois você, né? Na verdade eu comecei assim. Eu ia para o clube e eu não tinha arma. Eu começava a atirar com a arma do clube. Mas chega um momento que você começa a evoluir no esporte, aí você entende que não, tem que ter o meu equipamento, tem que comprar o meu material. Agora, para quem quer se tornar profissional e participar das competições, preste atenção nos requisitos necessários. O praticante do esporte do tiro ele tem que ser maior de 25 anos para a aquisição da arma, né, e a prática. E o menor de idade ele também pode participar de categoria júnior, mas somente com autorização judicial da vara da infância. E a arma desse atleta tem que ficar sobre custódia ou nome e registro do responsável legal, dos pais no caso. Os equipamentos para praticar o esporte são uma pistola de 6 até 9 milímetros, tendo que ser de fábrica, o que eles chamam de standard. Munição com estojo recarregável e para proteção um abafador e óculos. Agora, para inspirar futuros atletas, Renê mostra algumas de suas conquistas. Algumas competições que eu tive o privilégio de participar, tá? E essas medalhas são todas, né, de participação em alguns eventos, e a maioria deles pela Confederação Brasileira de Tiro Defensivo, dentro da categoria do IDSC, né? E aí, alguns troféus
de algumas conquistas que, graças a Deus, né, e a gente teve o prazer aí e a oportunidade de estar conquistando dentro desse esporte. Depois de falar de vários tipos de armas, não poderíamos deixar de falar sobre a defesa pessoal. Quando falamos de arma, a primeira coisa que deve vir em sua cabeça é o som de tiros ou até mesmo imagem de facas ou espadas, não é? Mas e quando elas não estão a seu favor? Aí fica bem complicado ou quase impossível de se defender. Mas será que isso é verdade? Uma técnica corporal e espiritual que independe de força ou preparo físico, sexo ou idade. Uma técnica que ensina a se defender usando como arma aquilo que possui, a mente e o corpo. Krav Maga é uma única técnica reconhecida mundialmente como arte de defesa pessoal. A gente não é uma arte marcial, não tem competições, não tem regras, não tem leis, não tem juízes. A técnica mostra para as pessoas que de uma forma simples e sem necessidade de um treinamento específico, é possível voltar para casa inteiro, independente do tipo de agressão sofrida. O nosso treinamento mental, que é uma coisa muito mais avançada para os alunos, tá? É quando você, na verdade, mentalmente, você simula para você situações que podem acontecer, ver você criando para isso respostas e ver você fazendo esse trabalho, essa execução de resposta para aqueles problemas. Perceber o local é um exercício fundamental para pensar em formas de se livrar daquela situação. Você está dentro de um bar, bebendo, e chega dois para te agredir, você quebra a garrafa e às vezes você não vai precisar nem fazer uso nela, só ameaça com ela, vai fazer as outras. E não é só a garrafa que pode ajudar nessas situações. A gente divide os objetos para vários tipos de objetos. Objetos que a gente pode atacar com eles, objetos que a gente pode defender com eles. Por exemplo, a sua bolsa. Okay? Se alguém vem atacar você com uma faca, você coloca a bolsa contra a faca, quando ele ataca a faca, você chuta ele na genitália. Okay? A sua bolsa, ou seu celular, ou qualquer coisa que você tem na mão, quando alguém vem agredir, você joga isso para ele nos olhos, o susto que ele toma momentaneamente, um chute no meio das pernas, faz milagres. E para colocar em prática o Krav Maga, é preciso de um pouco de atenção. Cabe a cada uma, onde que ele não vai estar, sempre dá mais uma olhada no lugar, para ver, opa, o que vai servir para mim? A cadeira que eu sento em cima, ou que uma sofá que eu não consigo levantar, o cinzeiro que está em cima da mesa, tá? Hoje não tem mais cinzeiro, já acabou essa história porque ninguém fuma. Tá? O vaso de flores, o saleiro, o garfo, a faca, o prato, ok? O objetivo é dar para você pensamento que qualquer coisa pode ajudar para você para ampliar a sua potência. E para provar que não é preciso ser um ninja ou um mestre das artes marciais, eu me aventurei numa tentativa de defesa. Sim, eu disse tentativa. Tudo bem, por hoje é só. Mas só para não machucar mais os alunos que nos ajudaram na demonstração com toda a minha força. É melhor deixar eles que têm prática mostrar para vocês como é que se faz. O Em Revista de hoje fica por aqui, mas não deixe de nos acompanhar no nosso site tv.uniswan.edu.br. A gente se vê numa próxima edição. Tchau!